Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje temos mais uma live com um tema interessantíssimo. Hoje nós vamos tratar sobre antropologia bíblica. Antropologia bíblica. Vocês que estão entrando aí, meu amigo Renato Rangel já entrou aí. Fala, Renato. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Meu nobre amigo Severino, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui. Muito bom. Vocês que estão entrando, já entra e compartilha para nos ajudar, tá? Para fazer essa live. Entra, compartilha aí, vai lá no aviãozinho, manda aí pra galera, manda no WhatsApp. Vão nos ajudando aí. Meu amigo Rafael Calandrini já chegou. Vou te mandar o convite agora. Te mandei o convite, meu amigo. Como é que tá, meu irmão? Fala, meu nobre. Opa, esqueci aqui, ó. Eu arrumei achei até meu fone hoje pra mim ficar no mesmo nível. Não, rapaz, o camarada se arrumou todo, ficou todo isso, chique. Eu falei, não, tem que me arrumar também, ué. Rapaz. Firme e forte, graças E como a é que o Deus, senhor tá? estamos aqui em Portugal, em uma linda missão que nasceu no coração do Senhor. Estamos caminhando sem desanimar. Que bênção, pastor, Um muito prazer bom. todo É uma meu. honra muito grande estar contigo. Já queria há algum tempo fazer uma live com o senhor, só que assim, é correria danada. E eu até achei que o senhor não ia conseguir fazer São devido à 4 questão do horas, horário, aqui né? É são 4 horas de meia-noite e diferença? 4. São 4 horas? Então, nossa, aí, ó, pra você ver. Rapaz, tem que Não, gostar muito da palavra isso mesmo, já é né? normal, às vezes, quando É... nós temos algumas mentorias, Pode falar. é 10 horas da noite aí, aqui é 2 da manhã, a gente tem que estar acordado. É desse Nossa. jeito, é desse jeito. Uhum. Meu pastor, só um Ok, minutinho que eu vou compartilhar aqui maravilha. num grupo aqui e a gente já entra, beleza? Beleza, já compartilhei para algumas pessoas aqui. E aí, o pessoal tá entrando aí, entrou agora meu amigo Júnior Marcel. Nós fizemos uma live também. Júnior Marcel é psicólogo, camarada, pessoa incrível aí, que Deus colocou na minha vida. Ele Maravilha. é de São Paulo. Pastor Rafael, antes de nós começarmos, como é que tem sido aí a sua experiência em Tem sido uma Portugal? experiência muito, como é que eu posso te explicar? Totalmente fora daquilo que nós imaginávamos, né? Quando nós falamos de um país europeu, principalmente Portugal, imaginamos assim que há uma raiz no catolicismo, uma raiz católica. É um país que é cristianizado, mas não é evangelizado. E hoje nós vemos um crescimento muito grande no ateísmo. Há muita gente que é ateu. E fazer missões aqui em Portugal tem, assim, uma barreira muito grande mesmo. Mas o Senhor, Ele tem nos dado graça, o Senhor, Ele tem nos dado sabedoria, Entendi. né, para nós estarmos aí ministrando a palavra dEle, falando do amor dEle. Há muitas pessoas que dizem, eu sou católico, mas não sabem quem é Jesus. Então, nós estamos aqui com essa missão. É um país que necessita Uhum. muito de oração. Entendi, rapaz. Já ouvi falar bastante. Tinha uma aluna minha que estava na Inglaterra e ela estava falando sobre as Sim, questões da igreja lá, que
tanto em Portugal também, que ela esteve em Portugal, essa questão desse É, calor humano que nós temos aqui no Brasil, e aí carece muito desse calor humano, desse aquele abraço, aquele vou lá na sua verdade. casa, parece que não tem muito isso, e ela estava sentindo uma certa dificuldade, e até na questão também o crescimento tanto do ateísmo Isso. quanto a religião muçulmana crescendo bastante na Europa, né? Então, imagino que é bem difícil. O Renato perguntou aqui qual o tema abordado hoje. Será antropologia bíblica. Antropologia bíblica. Aqui o meu amigo pastor Marcos, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo. O senhor é uma bênção. Afonso Fiel, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. E aí nós vamos já Amém. começar. Pastor, fica à Isso, vontade. isso. Qualquer coisa eu vou Maravilha, pontuando, a gente maravilha. vai se Primeiro eu vou me ajudando aqui. Tá apresentar, né? bom? Tem gente que não me conhece. Eu sou Rafael Calandrini, né? Eu sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Portugal, especificamente no centro de Portugal, em um local chamado Porto de Mós. Sou casado com a Raqueline Calandrini, temos 2 filhas e estamos aqui pela graça de Deus caminhando nessa obra linda que o Senhor designou para nós. E quando o Douglas perguntou para mim, falou sobre o tema, nós estamos vivendo uma crise muito grande de identidade. Eu falo isso em uma visão mundial, principalmente tudo que nós estamos passando, né? Observando a geopolítica, observando o posicionamento de algumas pessoas, a aceitação de algumas pessoas para tantas coisas que nós estamos vendo aí, principalmente aí no Brasil, né, que está uma guerra política, uma guerra de ideologia, e é muito Sim. necessário nesse momento o homem de Deus. Quando eu falo homem, eu estou generalizando, né? Homem e mulher, é muito necessário. Vou falar assim, o homem e a mulher de Deus, pronto. É muito necessário nós conhecermos Uhum. o nosso papel como filhos de Deus, como criação de Deus. E por isso o Senhor, Ele colocou no meu coração esse tema para falar da antropologia bíblica, né? A antropologia, ela nasce de perguntas, né? Ela sempre começa com esse básico, se a gente for para a ciência, se for para a filosofia, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, são as perguntas básicas, né, que são feitas. A ciência diz que nós viemos do macaco, que somos frutos de uma evolução, mas na verdade, todos vocês que estão aqui conosco nessa transmissão precisam saber, na sua literalidade, o que você é, por que você nasceu. Então, a antropologia bíblica, ela vai trazer para você essa definição, vai trazer para você essa clareza. Tem gente que serve a Deus, está na igreja, mas não sabe qual é o seu papel, né? Tem pessoas, eu já tive a oportunidade de falar com pastores, né? Pessoas que são separadas para o ministério, mas muitas das vezes não têm a certeza daquilo que elas são, né? E partindo desse princípio, nós temos que começar exatamente onde tudo iniciou, no livro de Gênesis. E nossa leitura vai ser aqui em Gênesis 1, do 26 ao 29. É um texto muito conhecido. Eu gosto de brincar, todas as vezes que eu vou ler Gênesis, eu falo assim, é o livro mais difícil de achar, né? O pessoal começa a rir na igreja, né? Se você está com dificuldade, fica depois de Apocalipse. É forte, né? Oh, meu pai. Então, assim, né? Sim, Todos nós sim. conhecemos esse texto, mas eu vou fazer questão de ler aqui. Gênesis 1, 26. Deixa eu pegar aqui que está aqui atrás. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado de toda a erva que dão semente, que se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será de mantimento.
Isso para mim é fantástico, Douglas. Quando eu leio esse texto, eu confesso a você aí que está também nos assistindo, que o meu coração vibra de uma forma extraordinária. Primeiro, nós vemos Deus falando, né, consigo mesmo, olhando para si e dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse texto tem algumas pessoas que não olham para ele como um texto literal. E isso é um problema muito grande. Se nós não olharmos para esse texto de uma forma literal, nós vamos encontrar um problema de compreender quem nós somos. Quem eu sou. Uma vez que eu olho isso como uma alegoria, isso me dá uma outra via de pensamento, né? Como se não fosse Deus que tivesse me criado. Uma história, uma alegoria, mas na sua literalidade, né, que ela tem que ser observada, esse texto tem que ser observado assim. Logo nós já matamos uma charada aqui, né, um problema. Quem eu sou está aqui. Se foi Ele que me criou, eu sou dele. Eu faço parte de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Quando nós vamos estudar, eu acho que todo curso teológico, né, ele começa com base, quando você vai estudar sobre Deus, homem, né, você vai ver que Deus, ele tem seus atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis, por exemplo, todo mundo sabe, isso é uma coisa básica, né? Ele é onipotente, onisciente, ele é imutável. Isso ele não comunica conosco. Mas em termos de inteligência, poder de criar, isso aqui é forte demais. Ele transmite isso para a nossa vida. Então, logo, nós somos parte dele. O que tem nele o poder da criação. O homem tem poder de criar, né? Quantas e quantas coisas tecnológicas que hoje nós utilizamos que foi o homem que criou. Um exemplo disso é esse nosso diálogo, essa nossa gravação linda aqui que está acontecendo, né? Então nós temos essa parte de Deus na nossa vida. E o que me chama muita atenção nesse texto, que ele fala, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele diz assim: e domine o homem. E domine o homem. Ele vai trazer uma plenitude de domínio para o homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. Então, quando a Bíblia fala toda, é toda, né? Eu costumo brincar nesse momento e falar: você sabe o que significa dizer toda em hebraico? É toda. É a mesma coisa em qualquer idioma. Aí no hebraico, no grego, meu pai do céu, o homem é bom demais. Então, no hebraico, sabe o que significa toda no hebraico? É toda. Então ele diz assim, que domine ele está falando, domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Então Deus ele entrega para o homem um domínio. Logo nós entendemos em uma visão bíblica, né, que o homem nasceu para dominar. O homem nasceu para dominar. Ele não nasceu para ser dominado. Ele nasceu para dominar. Então, um princípio aqui que o texto está transmitindo para nós, que foi o que o próprio Deus falou para Adão: você nasceu para dominar. Algumas pessoas olham esses textos, até tratando da queda do homem, e culpam somente Adão, mas tu pode prestar atenção que esse texto está no plural. Ele não está no singular, como se ele estivesse falando só para Adão. Né? E Deus lhes disse, né? Sede fecundos, enchei, sujeitai a terra, dominai. Então, esse princípio aqui, essa ordem, ele foi dado aos dois, para o homem e para a mulher. E a nossa maior dificuldade hoje é que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, não está entende? Muitos de nós que nascemos para dominar, estamos nos deixando ser dominados. Está aqui um exemplo muito grande, que todos nós conhecemos a história. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Por quem o homem se deixou ser dominado no jardim do Éden? Por aquilo que era para ele dominar, né?
Isso é, Nossa, isso é interessante isso é demais, forte. pastor. Infelizmente, Muito bom isso, hein? em um território de domínio, ele se deixou ser dominado. E nós temos vistos hoje na vida de muitas pessoas, em territórios de domínio, as pessoas estão sendo permissivas, elas estão se deixando ser dominadas. Onde, na verdade, pode falar. Parece que, parece que o autor, pastor, como você está falando aí, ele trabalha com a ideia que se você não domina, você é Exatamente. sujeito a ser dominado, né? Se você não toma as rédeas, então você que na verdade vai ser levado ali para o É domínio. forte Isso é demais. muito lindo, hein, E muitas pastor? pessoas não têm essa visão, muitas pessoas não têm essa clareza. Elas se deixam ser dominadas por qualquer coisa. Aqui em Lagoinha, né, na Igreja Batista da Lagoinha, nós temos uma declaração de fé, Douglas. Todas as vezes, antes de nós ministrarmos a palavra, Uhum. nós pegamos a nossa Bíblia e falamos assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Coisa linda. Isso é algo tremendo para a nossa vida. Quando nós compreendemos isso, e Deus ele vai alertar todo homem que ele escolhe, né? Medita na minha lei de dia e de noite. Por quê? Porque tu é o que ela diz que tu é. Tu não pode se deixar ser dominado por algo que não vem da parte de Deus. Se Deus ele te entrega o domínio, se Deus ele dá tudo para você, você precisa tomar isso com unhas e dentes, porque ele vai requerer isso de você. Isso é muito forte. E quando trata desse princípio, ele entrega para Adão, e Douglas, isso é tão poderoso, que quando você vai lendo tudo, Deus ele cria, né? Você vê a criação do primeiro ao sexto dia, o sétimo descanso, uma coisa muito linda, uma coisa bem maestrada, uma coisa bem organizada. Só que quando Deus termina toda a sua criação, no capítulo 2, verso 19, olha só. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais viventes, os seres viventes, seria o nome deles. Isso aqui é forte demais, irmão. Porque Deus dá para o homem o poder de determinar, o poder de falar. E na Bíblia você não vai ver Deus questionando, por exemplo, Adão, cachorro, não, muda esse nome aí, Adão. É, Adão, vaca, Adão. Não, Adão, muda esse nome não está legal. É, tudo que o homem falou, assim foi. Por quê? Porque Deus deu para ele o domínio. Nós entendemos que Deus é um Deus de princípios imutáveis. Então, se ele entregou o domínio para o homem, se ele deu o poder para o homem de sentenciar, determinar, de falar, a gente vai entender, nós temos a revelação hoje, nós sabemos que toda palavra que sai da nossa boca é poderosa. A morte e a vida está no poder da língua, não é isso que dizem Provérbios? Né? Jesus ele fala para a igreja que tu ligares na terra será ligado no céu. Jesus vem trazer para nós dizendo que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Então há poder na fala. E ele dá isso ao homem. E olhando para esse princípio antropológico, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, Douglas. Eu fico me perguntando o que era Adão. O que era Adão? Quando eu olho para esse texto, eu tento imaginar o que era Adão. Sabe por quê? Josué, que pertencia à natureza caída, orou e o sol parou. Elias, que pertencia à natureza caída, orou e fogo desceu do céu. O que era Adão antes da queda, irmão? Que nível que esse homem vivia, hein? Assim, a gente tenta imaginar, dimensionar isso. É Uma uma coisa coisa fora de assim sério, né? que não tem nem palavras. De você tentar compreender o que era Adão. Porque homens, o que Sansão, que pertencia à natureza caída, operou? O que Davi, que pertencia à natureza caída, fez? E o que era Adão antes da queda? Para tu ver. A tradição diz uma coisa interessante, o pastor, você está falando isso aí. A tradição judaica diz que Adão, ele era um Opa, ser de luz.
Porque assim, por que eles tentam dizer isso? Porque não dá para você mensurar que ser especial é esse. Ele é tão... o nível dele está tão excelso, está tão além da nossa mentalidade, que eles tentam dizer assim, ele era um ser de luz. Percebe? E, meu Deus, Isso é é forte tremendo demais. pensar Isso é isso, hein? forte demais. E a gente sabe que o diabo ele é muito astuto. Uma vez eu vi um pregador falando, né, referente à queda, lá em Gênesis 3, um pregador muito conhecido, ele estava inclusive até fazendo uma live, e ele falou que Eva era uma mulher superficial e por isso ela caiu, né? Ele falou assim, Eva era uma mulher Não. superficial, ela não entendia o que Deus falava. Por quê? Porque o que Eva fala não está escrito. É como se Eva estivesse acrescentando o que Deus falou. Ah, nós não podemos nem olhar, nem tocar no fruto. Aí o diabo chega e fala, não, mas não é isso que Deus quis dizer. Certamente tu não vai morrer. Então o que ele diz? Que Eva, na verdade, era uma pessoa que vivia uma superficialidade, porque Deus tinha falado somente com Adão. Mas quando tu olha para Gênesis 1:27, não foi só com Adão. Está no plural. E lhes disse, lhes falou, né, crescer, Uhum. multiplicar, sujeitar a terra, dominar. Então falou para todos. Na verdade, o diabo ele é perito em enganar. Ezequiel diz que ele não perdeu a sua sabedoria. A sabedoria dele foi corrompida. O diabo ele é um ser que é muito importante nós sabermos disso. Um ser que conseguiu convencer anjo a se transformar em demônio. É astuto demais. Então, eu sempre falo para as pessoas, ainda que você entenda o seu posicionamento, aquilo que você é, da onde você veio, porque a Bíblia ela vai responder tudo isso. Quem eu sou? Da onde eu vim? E para onde eu vou? De Gênesis a Apocalipse vai estar. Todo o nosso final a gente já sabe. Eu falo para todo mundo, haverá muito rigor para a nossa geração naquele dia. Porque nós temos toda a revelação na mão, Douglas. Sabemos de tudo. Não é verdade? Então, quando a gente olha para esse campo aqui da queda do homem, que eu costumo falar, quando eu falo sobre isso, eu falo que foi um engano, foi uma maquiagem, porque o diabo quis insinuar que o homem havia perdido o que Deus tinha dado para ele, mas na verdade não perdeu. Ele simplesmente aceitou ser dominado. Ele aceitou ser dominado. E isso não pode acontecer na nossa vida nunca. Nunca podemos aceitar sermos dominados. Imagina, Deus cria o homem está ali, tem o domínio de tudo. Na nossa perspectiva, tentando imaginar o que era Adão, a gente sabe que Deus sempre visitava Adão e Eva, né? No fim da tarde. Então tinha ali uma comunhão, tinha ali um momento. Eu não lembro se é no Talmud, tu tem mais propriedade para falar sobre isso, que fala que até a pele de Adão era diferente da nossa. Né? Isso mesmo, Eles Talmud, a falam que até tradição a judaica pele fala de isso. Adão é diferente da nossa. Então, Adão, ele tinha, na minha perspectiva, se eu estiver errado, me corrige, Adão, antes da queda, não tinha medo de nada. Adão teve medo depois que ele caiu. Uhum. Ele era um homem que nasceu para dominar, ele tinha o domínio, ele tinha o controle, ele sentenciava, ele falava, ele maestrava, ele regia tudo aquilo. Toda a criação, o homem ele foi feito para isso. Né? E ele vai ter medo a partir do momento que ele peca e Deus aparece. Ouvi a tua voz soar no jardim, eu tive medo. Teve medo, Adão? Eu acho muito interessante a forma de Deus tratar com a gente, sabe? Porque Deus, na sua onisciência, ele já sabia de tudo. Aí Deus ainda fala assim, Adão, onde tu estás? Você Né? tá fazendo. Você tá onde, rapaz? Eu te Adão, tu procuro, tá você não por te onde, acha. meu irmão? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu tive medo e eu me escondi. Quem te falou, né? Por que tu teve medo? Ah, porque eu tô nu. Quem te falou que tu tá nu, Adão? É interessante como Deus ele é tão, sabe, bondoso, que ele se rebaixa para falar com a gente. Ele se rebaixa ao nosso nível. Né? Tem algumas pessoas que conversam comigo e perguntam, o que é Deus? Eu falei, depende do que você quer saber. Porque há linguagens na Bíblia que são antropomórficas, para que nós possamos entender. Ah, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Os pés do Senhor são como bronze polido. Sua voz como de muitas águas, quando fala de Cristo glorificado.
né? E traz ali uma imagem, mas na verdade Deus é um ser espiritual, mas ele se rebaixa. Quando ele vai tratar com Edom lá no livro de Salmos, ele fala, né, sobre Edom eu lançarei o meu sapato. Se, se, se a terra é o estrado dos seus pés, imagina o tamanho do sapato de Deus, irmão. Nossa! Né? Ele se assenta no globo da terra. Então, isso é uma linguagem antropomórfica. Deus é tão maravilhoso, né, que ele se rebaixa para ele se comunicar com a gente. Então, o homem, ele vai ser enganado por Satanás. Ele vai perder essa essência. A essência do homem é adulterada com pecado. Eu sempre gosto de comparar quando você vai ali, poxa, tu compra um perfume caríssimo, tu vai colocar água no perfume? Tu não vai adulterar a essência. Mas a essência do homem, ela foi adulterada. Hoje, nós não somos mais 100% imagem e semelhança de Deus. Se não me falha a memória, a ciência, ela diz que o homem, ele consegue utilizar da sua capacidade mental no máximo 15%. Estou falando de uma pessoa inteligentíssima. A Einstein usava 12%. E o que era Adão com 100%, irmão? Eis a questão. Eis a questão, o que era Adão? Imagina como era o convívio de Adão com Deus. Estamos em um culto, muitas das vezes erguemos nossas mãos, sentimos a presença do Espírito Santo e achamos algo incrível. Como era a comunhão de Adão? Como era a convivência de Adão? E isso foi reparado. Isso foi reparado. E eu louvo a Deus por isso. E a minha intenção nessa transmissão, Douglas, é trazer a conscientização para as pessoas que estão nos assistindo que, na verdade, Deus ele não mudou. O domínio continua sendo do homem. Ainda que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, mas o homem ele tem o poder de determinar muita coisa aqui na terra. Não é à toa que Deus vai falar, Josué, aonde pisar a planta do teu pé, é teu. Eu vou te dar por possessão. Hoje nós temos o entendimento da palavra profética. Quando nós falamos, quando nós profetizamos, eu gosto de falar, quando eu faço a comparação de Adão com Elias, porque Elias era um absurdo, cara. Eu até comentei na live passada contigo referente a isso, porque imagina, olha, não vai chover. Eu estou falando, não vai chover. E não chove. Coisa linda, né? Aí quando chega lá em 1 Reis 19, 18, é 19, né? Que ele fala assim, olha, já se ouve ruído. Não se ouvia nada. Era só ele que ouvia. Já se ouve ruído. Só que interessante é que ele abre a boca e fala assim, Acabe, vai comer e vai beber. E Acabe foi comer e beber, que o Acabe estava preocupado com a barriga dele. E ele vai para o Carmelo orar. Orar incessantemente, porque por uma profecia que ele falou. Sabe? Então, quando eu faço essa conexão, eu estou falando de domínio, o meu foco é esse, é falar do domínio do homem na antropologia. Depois que Adão peca, depois que acontece tudo, vem Enos, né? Vem Sete, Enoque, anda com Deus e tal, enfim. Conhecemos a história, Deus vai lá em Ur dos Caldeus, depois de Noé, chama Abraão e tal, tudo mais. Quando tu vai fazer a somatória, claro que eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, tu vê que houve contatos. Por exemplo, Matusalém conheceu Adão. Matusalém conviveu com Adão. Adão viveu 930 anos. Ele teve contato com Matusalém. E Matusalém foi avô de Noé. E Noé teve contato com Matusalém. Então, todas as informações que Deus havia dado para Adão, que Adão viveu, era uma informação muito fresca. E é o Talmud. A gente sabe que é esse conhecimento herdado, esse conhecimento que vem, né, de herança, que está no Talmud, isso estava muito fresco. Muito fresco. Tradição oral. Sim, tradição oral. Fique à vontade. Pastor, deixa eu só te interromper rapidinho, porque o pessoal está comentando aqui. O pastor Márcio colocou aqui, ó. Vemos desde o primórdios o problema da insatisfação. Eles tinham tudo e mesmo assim estavam insatisfeitos. E quiseram a única coisa que lhes fora proibido. Interessante isso, pastor. O verbo aí do hebraico, advérbio de lugar. Ele mudou sua posição em relação a Deus. Então, assim, o senhor está falando, essa questão é muito importante, a gente analisar assim, degustando, né? Porque às vezes a gente faz essa leitura, e esse é o convite que eu gosto aqui no Momento de Sabedoria, é isso. É o convite à degustação dos textos, e é o que o senhor está fazendo aqui.
mostrando que parecem textos comuns, mas quando você analisa com uma outra perspectiva, brota, né, surge do texto aquilo que as pessoas não conseguem perceber. O senhor está passando aí essa questão de tradição oral, você vê que a informação está fresca, mas o homem peca. O senhor falou o seguinte, olha o nível que Adão é, mas é possível um homem com nível espiritual tão elevado cair em pecado. É possível, olha que coisa linda, é possível pessoas com informações tão frescas a respeito daquilo que Deus tinha falado para Adão, ainda cair em pecado e tornar-se... Você olha, exemplo, você tem o exemplo de Adão, que está o mais próximo de Deus possível, cai em pecado. Depois você tem o exemplo do seu filho Caim, que está próximo do seu pai, cai em pecado. E você tem a descendência de Caim. É interessante demais analisar nessa perspectiva, degustando os textos. Porque está muito fresca a informação. E qual foi o nome do pastor que comentou sobre a insatisfação? Pastor Marcos, né? Deus abençoe a vida dele. Ele me fez lembrar de algo muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o texto. Aqui. Gênesis 2:8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado do solo e fez o Senhor brotar toda sorte de árvores. Aí ele vai dar características aqui. Ó. Eu estou falando da insatisfação. Árvores agradáveis à vista, boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Árvores agradáveis à vista e boa para se comer. Agradáveis à vista e boa para se comer. Presta atenção numa coisa. Quando a gente vai para o capítulo 3, que ela está dialogando com o diabo, e o diabo fala que, na verdade, ela não vai morrer. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia que comer e tal, sereis como ele, conhecedor do bem e do mal. Aí olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável à vista, ela foi tentada por algo que ela já tinha. Isso é forte demais, porque Sim. Deus, quando ele planta, ele fala assim, olha, eu vou colocar árvores agradáveis à vista e boa para se comer. Quando o diabo fala para ela que ela não vai morrer, aí diz assim o texto, né? Vendo a mulher que a árvore era agradável à vista e boa para se comer, ela já tinha isso, irmão. Mas ela só percebe quando? Só percebe quando a proposta da serpente chega. Olha, esse é o problema. Nisso eu falo para todo mundo. Eu falo para todo mundo. Terça-feira eu tive uma mentoria com o pessoal aqui da igreja, tudo direitinho. Eu falo a seguinte coisa, Douglas. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele não vive por propostas, e sim vive propósitos. Isso é muito diferente. É muito diferente. Tem gente que vive à procura de propostas, vive à procura de facilidade, vive à procura de algo que vai satisfazer. Agora, quem vive o propósito, muitas das vezes o propósito vai ser totalmente contra a tua perspectiva, aquilo que tu imaginou, aquilo que tu pensou, aquilo que tu idealizou. Mas se é propósito, você vai até o fim. Porque você sabe que Deus está no negócio, entende? Sabe que tudo que Deus faz é maravilhoso. Então, é algo incrível essa insatisfação do ser humano. Mas vamos voltar lá para o assunto da questão do domínio. Vai linkando um monte de coisa. Nessa situação que a gente estava falando do conhecimento oral, você vê algo na vida de Isaac incrível, referente ao poder da fala, referente àquilo que o Senhor ele entregou para o homem. Quando ele chama Esaú e fala assim, né? Esaú já tinha vendido o direito de primogenitura dele. Ele chama Esaú e fala assim, olha, vai preparar um guisado para o teu pai, da tua casa, porque eu vou te abençoar. A Raquel está ouvindo. A gente conhece a história, ela chega com Jacó e fala, olha, eu vou preparar aqui tudinho e tu vai levar para o teu pai porque ele vai te abençoar. Aí Jacó fala a seguinte coisa, não, grande será a maldição para a minha vida. E Raquel fala que caia sobre mim toda a maldição. Esse texto é algo incrível, Douglas. Sabe por quê? Quando Isaac está velho, está meio cego, Jacó chega, está aqui, papai, o prato, ele fala, quem é que está aí? Sou eu, papai. Seu filho Esaú. Ele fala, mas a voz é de Jacó, vem cá. Toca na pele, né, tudo direitinho. E quando ele toca na pele, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Ele estende a mão, Douglas. E o que ele dá para Jacó? Palavras. Eu te abençoo.
Todos os povos da terra servirão a ti. O que ele lança para Jacó? Ele não dá tenda, não dá gado, ele lança palavras. Isso é forte demais. Isso dá a entender que aquilo que Deus deu para o homem no Éden, de sentenciar, na verdade, ele não perdeu. Quando ele transmite a palavra, sai fora. É aqui que o bicho pega. Porque Esaú, ele chega lá, pai, tá aqui o guisado que o senhor pediu. Aí ele fala, quem é que tá aí? Sou eu, pai, Esaú. Ele, teu irmão chegou na tua frente. Pai, mas me abençoa. Não tem como eu te abençoar, porque eu já falei. Sim. E ele chora. Não sobrou nem uma bencinha, pai. Ele chora. Não aí sobrou que nada, ele chora. Que ele faz? Ele abençoa ao contrário. Tu vai servir ao teu irmão. Né? Porque não tem como. Uhum. E Jacó sai de lá, né, pastor? Sem nada. Ele sai de lá corrido. E você vê que ele só sai com o poder da palavra na vida. É o que acontece com Abraão. É só o poder da palavra. Você recebe o poder da palavra e aonde você vai, você é fruto daquilo que você ouviu e recebeu. É muito forte isso. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma aplicação rápida para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas desprezam o culto da palavra? Quantas e quantas pessoas hoje não têm desprezado a palavra de Deus? Sim. Porque quando a gente fala, Deus é contigo, parece que não soa da mesma forma, sabe? As pessoas desprezam. Tu falaste algo interessantíssimo. Jacó só saiu dali com uma palavra para a vida dele. Só isso. Só isso. Foi só uma palavra. E a gente vê, sabe, que essa autoridade, esse poder de falar, esse poder de sentenciar, de decretar, ele não acabou. E quando é que isso é resolvido? Isso aqui é lindo demais. É resolvido com o segundo Adão. É resolvido com o segundo Adão. Né? Muito bom. Olha aqui, eu acho que é 1 Coríntios. Sobre o poder da palavra, quando o senhor procura aí, tem aquele texto da mulher, do servo centurião. O centurião chega assim, ó, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Somente uma palavra. A pessoa entende, ouviu a palavra e sabe que se eu carregar a palavra, eu estou carregando o equivalente da promessa de Deus. Isso é lindo demais. Mas continua, pastor, continua. Isso é algo maravilhoso, né? Basta uma palavra e meu servo ficará curado. Basta só isso. Quando é que isso foi resolvido? 1 Coríntios 15:45 diz assim, ó, assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Paulo ele faz uma comparação, isso é lindo demais, gente. Ele coloca o primeiro Adão, o terreno, e ele traz Jesus como se fosse o segundo Adão. Douglas, quando a gente vê o que Jesus repara naquilo que Adão falhou, Jesus vem consertando. Domine ele sobre os peixes do mar. Aí os discípulos pescaram, a noite toda não teve nada. Aí Jesus fala assim, olha, me empresta o teu barco, que eu quero pescar. Não quero pescar não, eu quero falar. Beleza, terminei de falar, agora vai um pouco mais para lá. Joga a rede, Senhor, nós pescamos a noite toda, nas entrelinhas. Pode jogar que eu já dei ordem para os peixes virem para cá todinho. Domine sobre os peixes do mar. Meu Deus! O segundo Adão resolve. Muito interessante, pastor. Domine sobre os peixes do mar. Foi a primeira ordem, está aqui, Gênesis 1:26, né? Conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar. Isso é lindo. Aí Jesus chega e fala assim, vocês vão entender o que é dominar. Vocês vão entender o que é ser dominador. Estou com sono, quero dormir. Ah, mas Senhor, não, eu vou dormir. Aí a tempestade vem com tudo, ele, olha, vento, te acalma aí. Mar, te aquieta. Isso é um grande exemplo de domínio. E sabe o que é interessante? Que Jesus, ele vai dizer, quem crê em mim farão as obras que eu faço e farão maiores do que esta. Meu Pai do céu, que é isso? Sim. Jesus, ele
Eu tô devolvendo. Que vocês pra perderam, eu tô vocês. devolvendo. Eu tô né? dando para vocês. Só que tem algo muito interessante aqui. Jesus, ele vem. Não, já que você abriu o Pode. leque, deixa eu Tá falar também gostoso. agora. Já que você abriu o leque. Já que você abriu o leque, a cruz onde Jesus estava em cima do Gólgota. E Gólgota é caveira. E Gólgota é caveira. E a tradição cristã, a tradição cristã diz que, lógico que historicamente pode não ser e tal, mas a tradição cristã diz que a sepultura de Adão ficava embaixo do Gólgota. Não sei se o senhor já estudou sobre isso. Ficava embaixo do Gólgota. Então, olha só, os pais da igreja dizem que quando o sangue de Jesus desce da cruz, toca no solo, está indo lá no sepulcro do morto Adão. Meu pai. Olha que loucura isso. Só que assim, isso é a tradição da igreja. Você vai achar em vários pais da igreja citando isso. Outra coisa que é importante para nortear é o quê? O crânio, né? A caveira, mostrando o homem, o Adão, acabado, morto, sequelado em seus pecados, só que o sangue vem em cima para trazer vida à cabeça. Então, o velho Adão está morto, está podre. Só que o novo Adão, ele vem e fala assim, ó, deixa eu restaurar a criação que um dia já teve vida. É só ele. Forte que na ressurreição dele, ele aparece como jardineiro. Porque não como jardineiro, foi perdido o domínio, ele aparece como jardineiro. Para quem? Sim. Por que tinha que ser para a mulher? Por que ele tinha que aparecer primeiro para a mulher e como jardineiro? Porque foi através da mulher no jardim. Nossa. Vou restaurar, sim. Vou restaurar. Eu vou vir como jardineiro porque o primeiro jardineiro não fez certo. E outra coisa, pastor, a palavra, quando Deus fala assim, ó, que Deus colocou Adão para lavrar e cuidar, a expressão em hebraico, lavrar e cuidar, tem ligação com a palavra adoração. Tem ligação com a adoração. Então, o propósito do homem, enquanto o homem trabalha para Deus, o homem adora. Enquanto o homem vive uma vida de trabalho na obra de Deus, é o homem adorando. E aí o seguinte, essa adoração é bloqueada. Então, Jesus aparece como jardineiro para restabelecer a adoração que tinha sido quebrada. E aí ele vai aonde? Na mulher. Porque a mulher, até então, para a tradição do povo bíblico, a tradição judaica, é vilipendiada. A mulher não presta, a mulher é isso e aquilo outro. Ele aparece para dizer assim, não, o velho Adão fez com que a sua parceira perdesse. Olha, mas meu eu, Deus o novo céu, Adão, vou restaurar a vida. Vou restaurar a vida através da mulher. E quando nós temos essa informação, mais do que nunca, Deus vai requerer de nós um posicionamento como um autêntico homem e mulher de Deus. Nós não podemos negociar com o diabo, nós não podemos aceitar ser dominado, nós não podemos ir contra os princípios estabelecidos da palavra de Deus. E hoje a gente está vendo aí tanta coisa, a igreja apoiando até aborto, enfim, tem coisas que a gente nem pode falar, né? A gente vê cada situação complicadíssima. Adão, ele falhou no domínio. Quando Jesus vem, ele vem resgatando de volta. Adão teve medo. Adão teve medo da voz de Deus. Será que a gente está vivendo assim hoje? Não vai me dizer que na tua igreja não tem gente que não falta culto de ceia porque tem medo do culto de ceia. Sim. Sim, verdade. Não, e esse é o resultado, pastor, que quando o pessoal está lá no deserto e aí estão perto do Monte Sinai, Deus se manifesta, os trovões estão lá, o monte está balançando e fala assim, Moisés, fala. Eu não vou me subir lá, não. Porque o povo tinha medo. O povo tinha medo. Deus está balançando o monte, o povo diz assim, opa, Deus está aqui perto. Que bom, Deus está aqui perto. Não, Moisés fala conosco. Seja o intercessor, porque nós achamos que vamos morrer. Então, olha o resultado que Adão trouxe. Adão trouxe o bloqueio no homem Adão, traz com que o homem agora tenha bloqueio em falar com Deus. Ele fala assim, pastor Rafael, vai lá por mim, porque eu acho que Deus não vai gostar de mim não, porque eu pequei essa semana, porque eu pequei esse mês. Só que, na verdade, em Cristo, como você disse, no novo Adão, a ideia é, se expõe, sai de trás da figueira, sai de trás da árvore, revela quem você é, porque ele vai cuidar de você.
E se você perceber, o homem não é expulso do Éden, não é porque ele pecou contra Deus, não é isso. Se você for olhar o texto do Gênesis, o homem não é... o homem foi expulso do Éden porque ele comeu do fruto. Não, não. O homem é Da árvore expulso da do vida, Éden para exato. que ele não comesse da árvore da É vida. O isso texto mesmo. diz bem claro. Não é porque ele pecou. Deus jamais queria expulsar o homem do Éden. Mas, como tem a árvore da vida, e se o homem rebelou contra a primeira, que é do conhecimento, aí agora seria ele vai querer ser eterno. complicado, que ele viveria Agora na ele vai querer cada vez ser eternidade mais... na condenação do pecado. Meu Pai do céu. Isso aí. Perfeito, pastor. Gente, exatamente. Aí Deus tem que colocar a espada. Exatamente. Então, nós nunca podemos falhar nisso. Por quê? Porque Jesus, ele corrigiu. Ele corrigiu. Deus entrega para o homem o domínio, ele dá tudo, o homem falha. Jesus vai corrigindo. Adão teve medo. E Jesus chega destemido. Destemido total. Total. Vocês estão com medo de quê? Vocês são os homens de pouca fé, rapaz. Né? Começa a repreender, começa a falar. As pessoas que se levantam contra ele achando que ele ia ficar com medo de alguma coisa, não. Não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. Tem algumas pessoas que acham que Jesus estava com medo quando ele vai para o Getsemane e fala assim, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, eu anulo essa hipótese total. Total. Sabe por quê? Jesus, porque ele saberia que ele seria rejeitado. Claro que ele sabia. Ele não tinha medo disso. Não era cálice da rejeição. O cálice da dor porque os pregos em suas mãos, as chibatadas na sua costa. Ele já sabia que ia morrer com esses instrumentos e passou a vida toda trabalhando. Ele veio para isso. Com martelo e prego, como carpinteiro. Jesus, quando tu vê o princípio lá, o Gênesis do Novo Testamento, que é o João, no princípio era o Verbo estava com Deus. Ele que criou o Gólgota, onde ele foi crucificado. Ele que fez nascer a árvore, que se tornou a cruz dele. Irmão, Jesus não tinha medo dessas coisas. Entende? Só tinha uma coisa que Jesus nunca havia provado na sua existência. O que era? A ausência do Pai. Era a única coisa que Jesus não tinha provado. Né? O pecado foi a separação entre Deus e o homem. Né? Por causa do pecado, o homem é destituído da glória. Ele pecou? Não, mas ele carregou o nosso pecado. Quando ele carrega o nosso pecado, meu Pai do céu, ele sente a ausência. No entanto, que ele faz, né? A oração, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Imagina, desde o início, né? Desde a eternidade, no trono, na essência, sentindo, ele tinha que passar por aquele momento sozinho. Isso é muito bonito. Dá para viver com os pregos nas mãos, dá para viver com os pregos nos pés, dá para viver com coroa de espinho na cabeça. Meu Deus, só não dá para viver com a ausência do Pai. É o grito o grito de Davi no Salmo, né? Ele fala, Senhor, tira tudo, arranca tudo. Eu pequei, pode arrancar tudo. Leva trono, leva cetro, leva coroa, só não retire de mim o teu espírito. Porque o espírito, antes de eu estar no trono, ele estava comigo. Antes de eu estar com o cetro na mão, ele estava comigo. Antes de eu ter coroa na cabeça, ele estava comigo. Exatamente, antes de eu estar no palácio, ele estava comigo. O espírito de Deus se apodera de Davi quando Samuel derrama o óleo nele. Que coisa linda. Meu Pai do céu, que coisa maravilhosa. Ninguém para os homens, mas ele tem o espírito. Sabe? Então, Jesus, ele vem, o segundo Adão, segundo o que Paulo escreve aqui, né? O primeiro Adão, ele era terreno. Mas o último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Então ele veio para trazer vida novamente, para literalmente resgatar o que se havia perdido. Nós entendemos no literal todas as profecias daquilo que foi falado referente a Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu, né, para trazer liberdade aos cativos, pregar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, enfim, tudo aquilo que a gente conhece que ele fez e realizou. E é muito interessante que ele vem resgatando tudo aquilo que o homem, né, se afrouxou, deixou acontecer, se acovardou, porque nessa ânsia, o pastor que falou ainda agora a questão do descontentamento, essa ânsia de querer ser o tempo todo suprido, segundo a nossa perspectiva, é muito complicada. Porque Deus, muitas das vezes, nos levará a fazer coisas que não queremos. Isso é obedecer. Eu falo para todo mundo, irmão, obedecer ao Senhor fazendo aquilo que tu gosta, isso é moleza. Isso é moleza. Agora eu quero ver ele falar, vai, mas tu não quer fazer,
Tu não gosta de fazer isso. Tira a sandália dos teus pés. Ah, Senhor, mas eu estou aqui num sol de 50 graus no deserto. Tira a sandália, irmão. Vai doer na carne. Mas tira a sandália, tira aquilo que protege a tua carne. Tira aquilo que te traz conforto. É complicado. É. Aí as pessoas elas querem ser saciadas em tudo, mas da melhor maneira possível. E com isso, o que que o diabo faz? Está aqui. Está aqui. O diabo tentou a Eva. E ele tentou Jesus. Ele tentou Jesus. Ele chegou e falou. Aí sabe o que é interessante? Que a gente consegue aliançar paralelamente com o que nós lemos na questão das árvores. Ele tentou Eva com aquilo que ela já tinha. É muito bobão. Aí ele chega assim, né, fala com Jesus primeiramente, né? Está aqui essa pedra. Transforma ela em pão se tu é filho de Deus. Sabe, Douglas, o diabo ele tinha o poder de transformar a pedra em pão e dar o pão para Jesus comer. Só que ele não vai fazer isso com a gente. Sim. Quem tem que consumar o pecado é tu. Ele não peca por ti. Entende? Ó. Ele não vai pecar por ti. Ele te incita a pecar. Entende? Mas ele não vai pecar por ti. Ele vai te dar o caminho. Uhum. É isso que muita gente não entende. Ah, eu vou culpar o diabo. Ele te oferece, ele te mostra o caminho. Olha, tá bem ali, tá vendo aqui aquela facilidade? Mas é tu que vai consumar o pecado. Se tu és o filho de Deus, então ordena que essas pedras se transformem em pão. Ah, muito. E ele é esperto, né? Ele fala, o texto diz assim, no passar dos dias, ele vai lá no passar dos dias. Jesus está, ele não vai no primeiro dia, né? Jesus, no primeiro dia você está saciado pela comida que você comeu anteriormente, mas ele vai nos fins dos dias. Jesus já está no período de jejum, Jesus está sem comer, e ele fala assim, ó, e é interessante que se você olhar na arqueologia, ela diz que as pedras daquele deserto, pastor, parecem muito com pães. Tanto é que é conhecida como melões de Elias, pães, parecia muito pães. Então, só de olhar para a pedra, já trazia na sua mente o formato de um pão. Aí diz assim, ó, olha para essa pedra que tem formato de pão e faz ela virar pão. Aí tem aquele negócio que nós começamos no início da live, o poder da palavra. Porque ele diz assim, ó, o que ele vai dizer? Ele vai usar a palavra. Ele vai usar a palavra. Então, assim, o que Jesus foi para o deserto? Jesus não levou pão, o texto não diz que ele tem pão, o texto não diz que ele levou água, o texto não diz nada que Jesus levou a não ser a palavra. Quem é conduzido pela palavra é sustentado pela palavra. Isso é forte demais, irmão. Isso é tremendo. Lindo, pastor. Meu Deus. O Marcos que eu comi aqui, ó. Pastor Marcos. Jesus diz, mas não temas muitas vezes. Jesus disse, não temas muitas vezes. Sim, de fato. Ele está fazendo uma questão de temor. Então, várias vezes, não temas, não temas, não temas. O irmão Lucas já entrou dizer assim, eita! É forte demais. É exatamente isso. E como Satanás, ele tentou Eva, aí ele chega e quer tentar Jesus com aquilo que já é dele. Olha o bobão. Transporta ele e fala assim, tá vendo todos esses domínios aqui? Uhum. Tudo isso eu te darei. Tu quer me dar uma coisa que já é minha? Jesus nem entra em discussão, né? Você vê que Jesus nem entra em discussão. Quer me dar uma coisa que já é minha? Nem entra em discussão. Não existe isso. Satanás, assim, ele tenta, na artimanha dele, ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Jesus estava totalmente para quebrar tudo. Agora aqui que tem o ápice da situação. É aqui que eu peço até para todos que estão assistindo aqui, para vocês prestarem muita atenção. Eu imagino, o deserto de Cristo foi algo assim crucial. Foi no deserto que ele passou a ser conhecido. O diabo voltou para o inferno arrebentado. Ele perdeu. Ele tentou, mas ele perdeu. E quando ele chega lá, é depois do deserto que ele entra na sinagoga e o demônio abre a boca sabendo quem ele era. Por quê? Porque ele venceu. Vieste nos atormentar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Bem sei que és filho de Deus. Ele já se torna conhecido. Só que eu imagino, isso é algo meu, tá? Eu imagino assim que nesse momento da tentação, Jesus no seu interior dá aquele sorriso sarcástico, dizendo assim, Satanás, a tua hora vai chegar. Sabe por quê? Isso é forte demais. A tua hora vai chegar. Vamos lá. Deus dá para o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra, sobre todo o réptil. Meu Pai do céu. Aí Jesus vem e arrebenta.
Eu vou dar para vocês uma coisa que vocês não tinham. O que é, Jesus? Eis que vos dou o poder sobre todo demônio, sobre todo principado. Tu tá entendendo? É nesse momento que ele fala, a tua hora vai chegar. Porque eu vou dar para o homem uma coisa que ele ainda não tinha. Ele não recebeu no Éden, mas ele vai receber aqui agora. Meu Deus! O primeiro Adão só tem poder sobre as coisas físicas. O segundo Adão, além de ter poder sobre as coisas espirituais, dá poder ao Adão sobre as coisas espirituais. Que é isso? Isso é forte, irmão. Isso aqui é tremendo. É por isso que eu falo que a gente vai ser cobrado. Todo poder é me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Então eu vou dar isso aqui para vocês. Está aqui tudo. Vocês não tinham isso, mas agora vocês têm. Agora vocês têm. Vocês têm poder sobre todo o principado, sobre todo o demônio, sobre toda a potestade. Que isso, irmão? O que nos faltava está na nossa mão. Então quer dizer, pastor, que a gente perde para um ser que já foi vencido. Porque no primeiro momento, quando Adão e Eva pecam, a Eva principalmente, peca ali, é um ser que não é vencido. Tem a questão do céu e tal, não sei o quê. Mas se você for olhar no texto bíblico de forma clara, não tem a serpente sendo vencida. Só que agora, o ser espiritual que a gente enfrenta, o diabo que a gente enfrenta, já é um ser vencido. Porque nós temos poder contra ele e mesmo assim perdemos para ele. Porque a chave de acesso que nos é dada é o sangue de Cristo. A autoridade é dada a nós através do sangue de Cristo. Sim. Depois que ele ressuscita, ele fala, todo o poder é me dado. Quando ele está naqueles 40 dias, que ele está falando com os discípulos, em meu nome falarão em outras línguas, pegarão na serpente nos escorpiões, se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum, por amor sobre os enfermos eles serão curados, expulsarão os demônios. Então isso aqui já é o que? É domínio. Eu cheguei aqui em Portugal e o pastor chegou comigo e falou assim, olha, cuidado. Eu falei, por quê, irmão? Porque tu está num território de principados e potestades. Eu falei, quem disse que é deles? Quem disse que o território é deles? O território é deles se eu não abrir a minha boca. O território é deles se eu não abrir a minha boca. Detalhe. Todo homem e mulher de Deus vai ser cobrado, porque nós pisamos em muitos territórios e não abrimos nossas bocas. Somos omissos. Somos omissos. Que é isso? Eu vou ficar calado, eu vou ficar neutro, eu não vou falar nada. Nós somos omissos. E não podemos ser assim. Não podemos ser assim porque um domínio foi entregue para nós. Não só físico. Não só físico. Meu Deus. Não só físico, porque nós estamos numa qualidade que coisa, de igreja, hein, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos as testemunhas vivas daquilo que o Senhor é capaz de operar e realizar. E vamos ser omissos, Douglas. Isso é forte demais. Meu Deus. Não, é muita coisa, pastor, é muita coisa. Vai sair no leque. Nós já estamos com 1 hora de live aqui. E assim, vai saindo coisas, vai detalhando coisas. E a mente... Se eu começar a falar, já era. Aí vai falando aqui, vai até meia-noite. Meia-noite aí, 4 horas da manhã aqui. 4 da manhã aí, exatamente. Não, nós já temos que fazer 2. Nós vamos fazer 2. Nós vamos continuar esse assunto aí, pastor. Vamos continuar porque tem... Essas ligações são muito importantes a gente ir pensando e fazer essas reflexões, porque às vezes a leitura, só uma leitura simples do texto, você não percebe, não capta essa informação. E a gente precisa ler de forma mais pausada para poder captar essa mensagem, para poder entender o texto bíblico. A literatura como literatura, entender o texto bíblico como palavra de Deus, são coisas assim, importantíssimas. E tanto é para a nossa vida. Se você for ler as literaturas do Antigo Oriente Próximo, se você for ver as literaturas ali, você percebe que há uma riqueza para a vida do ser humano. E é por isso também que você vê o texto bíblico, isso que nós usamos, olha a quantidade de séculos, a quantidade de milênios que tem o texto, e ainda ele é uma realidade nossa. Esses dias eu estava lendo, é uma realidade nossa. Isso que você está falando sobre essa questão, algo que para mim, dominar, eu estou sendo dominado. Olha isso. Olha isso.
Eu estava lendo um tempo atrás um texto, se eu não me engano, do Epicúrio, e é um texto do quarto, terceiro século depois de Cristo, e eu vejo assim, eu falei, gente, mas esse texto Tão atual. aqui está tão vivo, tão claro, tão aceso, tão atual. E aí é a Bíblia. Você olha para o texto bíblico e fala assim, mas por quê? Porque, pastor, o que acontece é o ser humano continua sendo o mesmo. A mentalidade do ser humano continua sendo a mesma. Tem uma filósofa que diz o seguinte: o que mudou foi a arma do homem, o que mudou foi o instrumento do homem, mas o homem ainda é o mesmo. Então, enquanto a gente for o mesmo, não adianta, a máquina pode mudar. Você pode sair da máquina a vapor e utilizar um avião aí que ele a Verdade. velocidade do som. Mas não Somos adianta, nós. o problema é que quem tem que mudar somos nós. E assim, pastor, um banho aqui que o senhor deu que foi muito bom. A gente precisa marcar já. Não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa, quer entrar em algum Vamos detalhe, marcar mas essa vamos parte marcar uma 2, parte vamos 2 já. marcar. Vamos Isso marcar a parte é 2. muito importante para nós, cara, conhecermos. Tem muita gente que serve a Deus e não tem noção daquilo que ela representa, não tem noção daquilo que ela é. Né? Não só porque, por exemplo, quando eu leio Hebreus 12:1, que fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, essas testemunhas não são físicas. Há uma expectação. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 19, né? A criação, ela quer a manifestação dos filhos de Deus. Ela quer essa manifestação. Por quê? Porque nós temos um propósito, não podemos falhar nesse propósito. Não podemos ser omissos. Então, quando a gente vê tudo que é nos dado, tudo que é liberado para a nossa vida, tudo que nós temos, isso é impressionante, cara. Isso é impressionante. Só falhamos se quisermos. Só falhamos se quisermos. Já tem tudo. Já tem o Já manual, né, tem pastor? tudo. Sabe quando Jesus olha para aquele povo e fala assim: menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para vocês? Porque se em Sodoma e Gomorra fossem operados os sinais que foram operados aqui, eles teriam se convertido. Às vezes eu trago isso para o nosso dia a dia, né? Porque o conhecimento que nós temos hoje, Douglas, os discípulos queriam ter e não tiveram. Isso é forte demais. Olha, Daniel, sela isso aí, mas eu quero entender, isso não é para ti, Daniel. Isso é para uma geração futura. Isso é para a gente. E o que nós fazemos com esse conhecimento todo? Né? O que nós estamos realizando com tudo isso que possuímos, com essa autoridade que nos é dada, com esse domínio que é entregue para nós? Sabe? Então as pessoas elas precisam compreender isso. Jesus, quando a gente olha para a pessoa de Jesus, partindo do princípio que Paulo fala que ele é o último Adão, o que Jesus faz por nós vai além. Vai além. Tem muita gente que lê a Bíblia na sua superficialidade, mas quando tu vai e vê a intenção de Cristo, literalmente em resgatar, isso é forte demais, cara. Até na questão íntima de relacionamento que Adão tinha com Deus, Cristo ele faz de uma forma incrível. Incrível. De uma forma superficial. Rapidinho. Moisés fala assim: eu vou aspergir o sangue em vocês. Esse aqui é o sinal, esse aqui é a aliança de Deus com vocês. Aí Jesus pega e fala assim: não, tá aqui, esse aqui é o meu sangue, beba. Eu não quero nada superficial, eu quero o íntimo. Não quero nada superficial, eu quero o íntimo. Isso é muito forte. A gente vai lá para João 17, para a oração sacerdotal. Que oração foi aquela? Né? Pai, é chegada a hora. Glorifica-me, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Dai-me aquela glória, verso 5, que eu tinha contigo antes que a terra fosse formada. Olha o que Jesus está pedindo na sua oração. Dai-me aquela glória que eu tinha contigo antes que a terra fosse formada. Ele está orando há 2000 anos atrás, Douglas. E ele orou por nós. Por que ele orou por nós? Está no texto. Olha como é incrível. Eu vou até abrir aqui. Sei que está tarde, mas eu vou abrir. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Não, vai lá. Meu Deus. Jesus ele quer restaurar até a comunhão. É João 17... João 17,5 ele fala: dá-me aquela glória que eu tinha. Eu vou a partir do 20 aqui. Vamos lá. Peraí.
Vamos lá do 12. Eu sei que quem está na live gosta de Bíblia. Olha lá. Estou eu com eles no mundo. Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes. Jesus está orando. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Está falando de Judas. Mas agora vou para ti. Eu estou no verso 13 do capítulo 17. Isso é Jesus orando. Agora vou para ti. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele está falando de quem aqui? Dos discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Verso 17. Separa-os. Tu que é perito no grego, tu sabe. Separa-os, Senhor, desse mundo de mentiras. Separa-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, aqui que entra a autoridade que ele nos dá e que ele vai cobrar. Lembra da parábola dos talentos? Pois, assim como tu me enviastes ao mundo, Sim. também eu os envio. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aí agora aqui o bicho pega. Verso 20. E não rogo somente por estes. Quem são estes? Os discípulos. Mas também por aqueles que pela tua... Quem é esse povo? Somos nós. Nossa. Que é isso, irmão? Eu não rogo somente por estes, mas eu rogo também por aqueles Interessante isso, hein, pastor? que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele está falando da gente. E a gente sabe que na presciência de Cristo, né, ele sendo Deus, ele é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, ele criou a eternidade. Então, meu Deus, eu não vou instigar muito isso aqui. Eu não vou instigar muito isso. Isso é forte demais. Aí ele fala assim: eu oro também por aqueles que não de crer em mim. Mas qual é o propósito dele orar por nós? Aí ele vai dizer assim: restauração de comunhão. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Aí vem aqui um desafio muito grande que a gente tem que estar de mente aberta. A gente aprende que Deus não divide a glória dele com ninguém. Aqui tem que estar com a mente aberta. Mas Jesus no verso 5 fala: dai-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse formado. E no verso 22 o que ele diz? E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Nossa. Que isso, irmão? Que isso? Aí quem não entende pira, né? Aí eu vou ser omisso? Quem não entende pira. Eu vou ser omisso? Ele orou por mim. Jesus orou por mim para que tudo aquilo que ele fez, todo o caminho que ele abriu, tudo aquilo que ele restaurou, para que eu e você que está assistindo desfrutasse disso. Desfrutasse disso. Isso é incrível, Douglas. Isso é incrível. Pode comentar se tu quiser falar alguma coisa aí que eu respiro um pouco. Não, eu tô aqui já. Eu tenho que comentar, não. Tá ótimo. Sabe, isso eu tenho que dizer, rapaz. Isso é forte demais. Tu vai aliançando, tu vai buscando. E essa oração que o senhor acabou de citar tem algo que é muito forte, que é a santificação. Ele trabalha isso, né? Bastante. E aí nós temos a palavra hagiazo, que é a palavra usada para a santificação, que é a separação das coisas profanas. É tirar, é arrancar daquilo que me distancia de Deus. Então, o primeiro clamor antes de orar para a humanidade, antes de orar para os discípulos e essa profecia, né, para os que viriam depois, é santidade, que é a questão do espaço, exato, do sagrado e do profano. Quem trabalha muito bem isso é o Missy Eliade. Então, quando você tem o contato com o sagrado, não dá para você viver em contato com o profano. Porque uma vez que você é mergulhado no sagrado, não dá para você querer
ficar tendo relações e Quer tentar ficar ficar flertando, cortejando o não dá. profano. Então ele fala assim, ó, não dá para flertar, exatamente. Então ele fala assim, ó, vocês agora santificai-os, porque depois que Acabou. você for santificado, acabou, não tem flerte mais com o profano. Ah, pastor. Mas, pastor, vamos lá. Já são mais de 1 hora de Se a live. gente for falando. E como eu disse, É vai surgindo verdade, é links e a gente verdade. vai. Não, vai comentar a Bíblia inteira. Vai comentar a Bíblia inteira. Então, meu pastor, Que ó, isso, meu meu amigo. muito obrigado pela tua presença aqui, Amém. por receber o convite. Já havia um tempo já. Eu Sim, conheci o Senhor sim. através Inclusive do ele está aqui em Caio. Portugal, em Coimbra, Caio, que né? eu conheci o Senhor. Tá em Portugal agora, tá em Portugal. E eu me lembro que a gente estava no Café e Sabedoria e falou assim: ó, tem o pastor Rafael, ele é uma benção, Glória a isso aqui, Deus. outro e tal. E eu migrei do Facebook, quer dizer, estou tentando migrar do Facebook. A minha proposta é desativar o Sim, Facebook, sim. a parte do Facebook, e ficar no Instagram. Só que tem muita gente ainda que não tem Instagram. Aí então o pessoal fica no Facebook e tal. Até me perguntaram: você não está fazendo mais, publicando mais conteúdo? Estou publicando, mas no Instagram. E foi naqueles café com sabedoria que eu acabei conhecendo o pastor Rafael. E é uma O honra prazer é muito todo meu. grande receber o senhor aqui. Vamos marcar para Sim, sim, sim. talvez um mês que vem. No mês que vem a gente já ter um outro encontro e a gente continuar batendo um papo aí. E é bom É, assim o papo livre, o papo solto. Você vai citando, a gente vai citando aqui e isso é vai verdade, isso é rendendo o assunto, vai maravilhoso, é rendendo maravilhoso. conversa. Eu E é fico muito muito bom, agradecido pastor. também, Douglas. Para mim é muito bom somar, servir. Eu digo para todo mundo, no meu DNA está servir. Servir o reino, eu sei que nesse momento está contribuindo para o crescimento de muita gente. Eu também aprendi muito contigo nos teus comentários. É algo incrível, incrível mesmo. Eu que agradeço por ter me convidado, A gente vai aprender juntos. tá? Pastor, Amém, então meu fica irmão. aí, meu grande Igualmente. abraço. A gente vai se falando aí no privado, porque eu Isso. preciso já marcar já. E aí, se houver um tema, talvez a gente continue explorando esse tema, ou explorar o tema da Isso é oração forte. sacerdotal. A gente pegar as duas orações sacerdotais, porque eu escrevi um texto sobre a oração sacerdotal de números, e Olha, talvez a gente muito pode bom, muito boa unificar as ideia. duas e fazer um negócio muito Muito boa legal. ideia. Entendeu? Uma oração sacerdotal de Do Arão e a sul, oração meu sacerdotal do Deus do sumo céu. Olha sacerdote aí. Jesus. eu acho, Vai, eu vai acho ser que ia bênção, ficar meu muito irmão. bacana também. Amém, meu Então, irmão. pastor, fica aí meu abraço. Obrigado. Bom 1 hora e descanso aí. 14 Aí é que da horas manhã. agora, pastor? É Meu Deus, 1 forte. hora e 14, misericórdia. Amém, meu irmão. Vai Amém. descansar, meu amigo. Deus Amém, abençoe meu você e irmão. sua Fica na família e paz. seu Deus abençoe a ministério. todos também que estão na live. Foi um prazer. Tchau, tchau. Fica na paz. Queridos, beijo no coração para todos vocês. Deus abençoe vocês.